Carla e Lúcia, acho que podemos iniciar. A colega Gabriela está com algum problema de conexão. Estamos aqui ainda tentando contato com ela para ela ingressar, mas ela pode ingressar no curso da conversa, até porque já são 18h08, para também a gente, em respeito a todos os que ingressaram aí no horário, né? Queria dar boa noite a todos os colegas que estão aqui presentes, membros, servidores do Ministério Público, demais assistentes que se despertaram para um tema tão relevante e de interesse, indubidosamente, um interesse institucional muito grande, né? Nos últimos anos, o Ministério Público ele vem cada vez mais se especializando nessa matéria, e que já não era sem tempo, né? Aliás, o mundo jurídico, de certo modo, vem se preocupando cada vez mais com o tema, né? Um tema que durante muito tempo, algo que remonta aí a mais de século, vinha sendo tratado de uma forma velada, né? E em certo ponto até obscuro, né? Por toda a sociedade, né? E o ordenamento, de certo modo, acabou acompanhando ao longo desses anos todo esse verdadeiro ranço em relação a esse tema, né? É claro que ainda há muita coisa a ser feita, muita estrada a ser percorrida, né? Mas a preocupação com o tema hoje, o debate, ele está aberto na sociedade. Hoje, muitas vozes já se apresentam em relação a esse tema, e isso é sempre um conforto muito grande, porque com o debate nós conseguimos ter a percepção da própria sociedade, das autoridades, dos legisladores, de todos os operadores de direito, em relação a um problema tão grave, né, que afeta, aí não de uma forma tão abstrata, muitas vezes, como a gente pensa a sociedade, mas está intimamente ligada à relação das pessoas nos seus respectivos lares, né? Então, essa relação, muitas vezes agressiva, que ainda permanece ao longo dos anos, fazendo com que a mulher se mantenha subjugada, se mantenha numa relação de sofrimento no seu dia a dia, de certo modo, vem sendo despertado por esse debate, né? Nós não queríamos deixar que passasse em branco uma data tão importante como é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, que foi no último dia 25. A gente sabe que existem, a partir dessa data, diversas ações que são desenvolvidas por diversas entidades ligadas a essa causa, que mais do que uma causa, é uma realidade que precisa ser enfrentada, né, por todos nós. Eu tenho a honra de, todos vocês já devem conhecer, mas tenho a honra de trazer para essa conversa já noturna, né, porque a gente julgou que esse até era um horário um pouquinho mais fácil de ter uma conversa com todos os interessados. Trago a vocês duas especialistas no tema, né? A colega Carla Araújo, nossa procuradora de Justiça aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, assistente do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais, já há muito tempo uma referência importante nessa causa, né? E que lidera um movimento Vamos Mulherar, que já vem se consolidando como um movimento social dos mais importantes relacionados a esse tema, né? Também está aqui presente conosco a nossa querida Lúcia Iloísio, né? Subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional
das promotorias de justiça criminais também, e também, da mesma forma, uma grande referência sobre o tema. É isso. Eu vou passar imediatamente a palavra para elas, pela ordem dos trabalhos. Inicialmente, confiro a palavra à colega Carla Araújo, desde já agradecendo-lhe imensamente, Carla, o nosso convite, né? Embora saiba no íntimo que conversar sobre isso é um grande prazer, tanto para você quanto para a Lúcia, como tenho certeza também para os colegas ouvirem um pouco sobre todas essas questões atuais que afligem esse tema, acaba sendo um bálsamo, né? Mais do que um encontro jurídico, uma oportunidade de um conhecimento ainda maior sobre essa matéria. Uma boa noite a você, fique à vontade, Carla. Obrigada, Dimitrios, e realmente foi o que você disse, é uma conversa aqui, né? Estamos entre colegas, entre membros e servidores aqui do MP, então eu, Lúcia, vocês, Gabi, se conseguir entrar daqui a pouco, nós vamos conversar, então vocês podem me interromper se quiserem, perguntas, a gente vai aqui trocar ideia, falar sobre esse tema que realmente me é muito caro. E, Dimitrios, além de agradecer o convite, você falou sobre o dia 25 de novembro, que é um dia muito importante, um dia internacional de combate a violência contra a mulher, a violência doméstica, falando também, mas ontem foi um dia que também me é muito caro, e eu não posso deixar de mencionar a sua iniciativa de fazer esse seminário sobre violência contra a mulher, que foi o dia ontem, dia 6 de dezembro, foi o dia da mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. E você, homem, como presidente da associação, está aqui nos possibilitando a conversar sobre o tema. E vocês reparem aqui dentro da sala, eu vejo poucos homens, porque normalmente essa é a realidade. Quando se fala de violência doméstica, violência contra a mulher, violência sexual, temos mais mulheres do que homens. Então, um dia como o de ontem é muito importante para a gente trazer os homens para essa conversa, para a gente trazer os homens para essa causa, para esse engajamento, porque a violência contra a mulher não é uma violência contra aquela, não é ela que é vítima, é a família toda, os filhos, e dali vai para toda a sociedade. Quando a gente fala toda a sociedade, não é de uma forma genérica, estou falando abstratamente, não, é aquela mulher que quando falta ao serviço, ou que estando no serviço ela não produz bem, ou é aquela mulher que trabalha como ajudante do lar, como doméstica, e não possibilita que a sua patroa vá trabalhar. Então, realmente, esse problema afeta não só a sociedade culturalmente, mas também a sociedade na parte econômica, na parte política. Então, é um tema importante para nós falarmos. Nós estamos nos 21 dias de ativismo. A nível internacional, é considerado que é 16 dias de ativismo, que começa no dia 25, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, e termina no dia 10, que é o Dia do Internacional dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil, a gente começa 5 dias antes, no Dia da Consciência Negra, e tem um motivo. A mulher negra, ela sofre a discriminação por ser mulher e por ser negra. E nos índices de violência, ela é a mulher que sofre mais. Por isso, nós começamos aqui com um pouco antes, 5 dias, e temos os 21 dias de ativismo. Então, essa nossa conversa hoje é durante esse período de ativismo, um período que a gente tem que realmente falar sobre o tema. A gente está numa época ainda de pandemia, onde o distanciamento social é um fato, onde algumas medidas foram tomadas para que a mulher ela não deixasse de ser em nenhum momento desassistida, e assim foi feito. Nós temos aqui, no Rio de Janeiro, uma coordenadoria de enfrentamento à violência doméstica, que é presidida pela desembargadora Sueli, do Tribunal de Justiça, e faz parte dessa coordenadoria uma rede. Quando a gente fala em rede, o que é essa rede de enfrentamento? Às vezes o termo rede fica muito abstrato, né? A rede cuida da mulher, a rede tem que ser articulada. O que é essa rede, né? Nós temos inicialmente uma rede primária, uma rede de apoio, que são nossos familiares, nossos parentes mais próximos, aquelas pessoas que a gente tem mais contato, os amigos mais íntimos, aquela mulher que você liga quando está com algum problema, ou aquele amigo, enfim, é uma rede primária. A mulher que sofre violência, seja uma violência sexual, seja uma violência doméstica, muitas vezes ela se afasta dessa sua rede primária. Por quê? Primeiro porque, na maioria das vezes, o agressor em violência doméstica vai ser aquele companheiro, namorado, ex-companheiro, aquela pessoa que faria parte da sua rede primária. Segundo, porque
pais, irmãos, muitas vezes a mulher ela se sente envergonhada de falar o que está sofrendo e acaba que não menciona, não divide, não compartilha as suas angústias, as suas preocupações e se afasta dessa rede primária. Quando essa rede primária ela não está fortalecida, a mulher está isolada, a gente tem que passar para uma rede secundária. E aí é que entra todos os equipamentos públicos, a rede de assistência, que vão ser, por exemplo, né, começando, né, a polícia militar, é aquela primeira que chega na hora da ocorrência do crime. A polícia civil, que vai investigar, vai fazer o registro de ocorrência. O Ministério Público faz parte, eu e Lúcia integramos aí a COEM, estamos fazendo reuniões semanais durante todo esse período de quarentena. O IML, e a gente tem aqui no Rio as salas lilás e todo um atendimento humanizado. Nós temos a Defensoria Pública, o núcleo da Defensoria Pública de Atendimento à Mulher tem feito um trabalho muito bom durante esse período de atendimento. Os CEANs e os CIANs, os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, que na cidade do Rio de Janeiro nós temos o Chiquinha Gonzaga, nós temos o CIAN Márcia Lira, que é o CIAN do Estado, são equipamentos públicos que fornecem um atendimento psicossocial, psicológico, um atendimento socioassistencial para que essa mulher possa ingressar no mercado de trabalho, retornar no mercado de trabalho. Quando se fala, em especial na violência doméstica, nós temos muitas vezes uma dependência econômica. A gente tem que conseguir que essa mulher ela consiga ter uma independência financeira para sair desse relacionamento abusivo. Então, esses são equipamentos públicos, dentre outros. As casas-abrigos também é muito importante que se fala, os abrigos sigilosos. Nós temos dois, um do Estado e um do município, aqui também no Rio de Janeiro, que nos atendem. Então, são equipamentos públicos que formam e órgãos públicos que formam essa rede de atendimento. Além disso, a gente vai ter ali não os amigos, mas os colegas de trabalho, as ONGs, pessoas mais afastadas daquela mulher que possam dar um suporte nesse momento. Então, essa é a rede de atendimento, é a rede que a gente fala de enfrentamento, de embate à violência doméstica e à violência contra a mulher também. As salas de laje que eu falei para vocês dos IMLs atende tanto os crimes sexuais, mulheres e crianças, como também vítimas de violência doméstica. Todo esse serviço não parou de funcionar em nenhum momento durante esse período de pandemia. Alguns funcionando de forma remota no início, como nós aqui no Ministério Público estamos funcionando. Outros não pararam em nenhum momento, como, por exemplo, as delegacias de polícia, continuaram no atendimento presencial para crimes sexuais, para crimes de violência doméstica, continuaram o atendimento. Então, esse serviço não paralisou em nenhum momento. Mas quando a gente fala em violência contra a mulher, uma palavra é muito usada, que é o patriarcado. Todo mundo fala muito disso, né? Que a violência doméstica é por conta do patriarcado, que o patriarcado ele ainda está muito presente na nossa sociedade. O que é esse patriarcado? O patriarcado ele é uma construção social. Assim como o gênero é uma construção social. Nesse assunto, muita gente também fala em violência de gênero, em gênero, em patriarcado. São duas palavras que são construções sociais. O que é uma construção social? São todas as estruturas que são formadas durante muitos, muitos anos. E muitos anos, quando eu falo, não é 10, 20 anos atrás. São séculos atrás que isso vem se formando, vem consolidando na nossa sociedade. E é o tipo de informação que vai passando por gerações, de pai para filhos e assim por diante. Então, assim, nesse sistema social do patriarcado, existe uma superioridade, a visão de uma superioridade do masculino sobre o feminino. Então, hoje em dia é muito difícil da gente entender isso, desde 88, nós temos aí homens e mulheres são iguais perante a lei, mas quando a gente olha bem, será que na nossa sociedade, hoje em dia, homens e mulheres têm a mesma oportunidade, têm o mesmo tratamento numa empresa, na hora da admissão de um emprego, na hora de fazer uma hora extra, na hora de ter um happy hour depois do emprego, na hora que são discutidas muitas coisas de trabalho? Será que aquela mulher, por exemplo, que está com um filho pequeno ou está gestante, ela vai ter a mesma oportunidade do que um homem de ingressar naquele trabalho, numa competição ali pelo trabalho?
na hora dos espaços políticos, a gente teve eleições agora, o segundo turno no domingo, é só ver as estatísticas de quantas mulheres foram eleitas e quantos homens foram eleitos. No judiciário, quantas ministras nós temos, qual o percentual de desembargadores no nosso Tribunal de Justiça, no legislativo, como eu disse, no executivo. Então, se nós olharmos nos espaços de poder, no espaço, quando eu digo poder, o poder público, o poder privado, os CEOs, se a gente for ver os VPs, os vice-presidentes, os diretores, na maioria são cargos ocupados por homens. Aí a gente pensa nesse momento, mas eu conheço uma mulher. Sim, todo mundo conhece uma mulher, mas se a gente for ver estatisticamente, os homens ocupam esses espaços de poder, porque dentro do patriarcado, as virtudes do masculino, a força, a virilidade, elas têm uma prevalência, uma importância, uma valorização maior do que as do feminino. Quando se pensa numa mulher como uma pessoa sensível, uma pessoa intuitiva, são características. E para muitos, essa minha fala pode ser uma fala que eu esteja falando machista, ou como se eu concordasse com isso. Em absoluto, eu não concordo com isso, sou radicalmente contra isso. Mas é importante que a gente se conscientize de que essa estrutura do patriarcado, ela está um pouquinho em cada um de nós. Então, não adianta eu falar assim, mas eu não sou machista, eu não faço parte disso. Mas quando a gente sabe de um fato concreto, a gente para e pensa, algum pensamento vem à nossa cabeça. E aqui eu vou contar uma história para vocês que aconteceu umas 2, 3 semanas atrás, eu até já falei sobre isso quando eu tive a oportunidade de falar na Escola da Magistratura. Eu soube que 2 irmãs tinham sofrido um crime, né? Acabaram de sair, vou contar essa história rapidamente para vocês. As 2 trabalhavam num shopping e saíram desse shopping ali no final da noite. Uma delas foi para o ponto de ônibus perto e acabou sendo assaltada. Alguém passou e com uma faca subtraiu a bolsa dela, saiu correndo, ela perdeu a bolsa, chegou em casa, muito assustada, muito nervosa, e contou o que tinha acontecido. Esse é um fato. A outra irmã, no mesmo horário que aquela, que em vez de sair, ela combinou de tomar num bar, num restaurante, uma bebida para conhecer alguém que ela tinha conhecido nas redes sociais. E ela assim foi, conheceu a pessoa, um lugar público, tomaram alguma coisa, e ele até fez uma investida, querendo se aproximar dela de alguma forma, mas ela não quis uma aproximação. Mas o papo estava bom, continuou conversando com aquele homem normalmente. E aí, depois de tantas, né, ele tentou passar uma mão na perna, dar um beijo, ela recusou e continuou tudo bem, eles continuavam, eles eram amigos ali, já estavam se conversando por esses aplicativos aí de encontro, de namoro, já há vários meses. Até que ela falou, então vamos embora, já está tarde demais, eu vou para casa. Ele falou assim, a gente mora no bairro próximo, deixa que eu te dou uma carona. Ela na hora até pensou, aceito ou não aceito, mas por que não? Vou aceitar, e aceitou a carona dele. Podia ter pego um Uber, mas aceitou a carona dele. Bom, no período, assim, no trajeto de casa, ela acabou sendo estuprada por esse homem. E chegou em casa e contou a história que eu falei para vocês. Vamos assim parar num pequeno momento, né? Quando a gente ouve a história da irmã que foi assaltada, ninguém culpa essa irmã. Ninguém vai questionar por que ela saiu tarde, por que ela estava pegando transporte, por que ela não reagiu, qual foi, o que aconteceu, será que a bolsa foi levada mesmo? Será que tinha o que ela disse que tinha? A gente não pensa isso. Uma vítima de um roubo é uma vítima do roubo, ela não tem por que estar mentindo. É isso que aconteceu. Agora, quando a gente pensa nessa menina, né, nessa mulher que aceitou a carona, que foi beber, que foi através de um aplicativo, é quase que assim mais forte do que a gente pensar assim, como é que ela aceitou essa carona? Como é que ela não desconfiou de nada? Como ela foi imprudente? Como ela foi beber com um estranho? Como é que ela não tomou mais cuidado? E se a gente for um pouquinho mais à frente, em outros casos, né, como, por exemplo, o caso da Mari Ferrer, que foi amplamente divulgado, será que ela tinha um outro interesse? Será que não foi ele que deu fora nela e ela está falando isso só de vingança? Será que ela realmente não quis um ato sexual? Ela tinha bebido, ele também bebeu? Será que foi? Então, quando se fala em crimes, por exemplo, nesse caso, crimes sexuais contra uma mulher, várias perguntas que não ocorrem nos outros crimes passa pela nossa cabeça.
Será que ela está exagerando? Será que ela está mentindo? Será que ela tem algum interesse? Isso não acontece num roubo, não acontece num sequestro. Isso acontece, às vezes, numa violência doméstica. Por que que ela, apanhou durante tanto tempo? Por que que ela submeteu a isso durante tanto tempo? Por que que ela não tomou uma iniciativa? Um outro ponto também importante é que, muitas vezes, na narrativa dessas mulheres que sofrem ou violência doméstica ou que sofrem um crime sexual, quando elas vão contar a história, elas muitas vezes têm fragmentos da memória. Isso ocorre porque o cérebro, muitas vezes, bloqueia uma parte, que é uma parte que é muito difícil para a pessoa aceitar, muito difícil, causa muito sofrimento. Então, é mais fácil, como uma forma de proteção, esquecer aquela parte. Mas, conforme vai falando e o tempo vai passando, fragmentos da memória vão aparecendo. Por isso que, muitas vezes, em casos de estupro, a vítima fala uma parte da história na delegacia, fala uma outra parte num outro depoimento, não é porque ela está inventando a história, não é porque ela está mentindo, é porque aquelas lembranças estão vindo aos poucos e ela está falando conforme essas lembranças vão vindo. E muitas vezes essa questão dela ir falando aos poucos, isso é visto como se ela tivesse, como se o depoimento dela não tivesse credibilidade. Aí eu vou voltar com vocês para a história da mulher que foi assaltada. Se depois de 3, 4 semanas ou um mês em juízo, ela fala assim: eu lembrei que, além do meu celular e da minha carteira, depois eu dei falta que também tinha uma bolsa com estojo de maquiagem e um anel que eu dei falta depois e lembrei que estava na bolsa. Tudo bem, ela esqueceu do anel e falou do anel agora. Mas a mulher, quando sofre violência sexual, por que ela esqueceu isso que é tão importante? Por que ela não disse logo no primeiro depoimento? Eu contei essa história para vocês porque eu tenho certeza que todos de vocês tiveram alguns pensamentos, têm algumas convicções. Isso é um vestígio dessa estrutura do patriarcado. Isso é um vestígio de uma cultura que objetifica o corpo da mulher. Mas eu não penso isso, eu não sou assim. Ótimo, maravilhoso, mas a sociedade, de uma forma geral, pensa que a mulher, o corpo da mulher é mais importante do que a capacidade dela. Eu acho que a gente aqui, falando entre colegas, isso obviamente tem muitas aqui, estou vendo promotoras de justiça aqui, isso não encontra entre a gente, mas eu não estou falando isso para o nosso grupo específico, mas eu estou falando em termos de sociedade. E vocês, voltando aqui o caso da Marifé, vocês viram, acredito eu que a maioria deve ter visto, né, ela durante a audiência, aqui eu não estou entrando no mérito da sentença, nem das alegações finais no Ministério Público, que eu li as 2 peças e, na verdade, o agressor ele foi absolvido por falta de provas, essa questão do estupro culposo não existiu, mas eu vou falar com vocês especialmente da audiência que foi realizada, no qual ela foi ali, eu diria que até massacrada, foi tratada com uma falta de respeito, com uma falta de consideração. Isso, e ali operadores do direito que estavam, né, o juiz, um advogado, um defensor público estava presente no início da audiência, não sei se ficou o tempo todo, enfim, e ninguém ali tutelou os direitos daquela mulher. Por quê? Porque tantas perguntas invasivas com a intimidade, com a privacidade delas, fotos e tudo mais. Isso tudo são vestígios desse sistema. E é muito fácil para o homem falar assim: eu não compactuo com isso, eu não faço parte disso, eu sou contra a violência, eu jamais faria isso, eu não gosto do patriarcado. Só que esses mesmos homens, eles se beneficiam, de uma forma ou de outra, desse sistema patriarcal. E é necessário a gente ir no contrafluxo, fazer um contradiscurso para isso. Quais seriam as consequências desse sistema patriarcal? Primeiro, o machismo, que eu já falei aqui com vocês. O segundo é a discriminação da mulher. E o patriarcado não é só homem em relação à mulher, é o poder daquele homem em relação às crianças também. E daí a gente tem outros crimes, que não é o objetivo nosso aqui, mas a pedofilia, o abuso sexual infantil, também estão ligados a esse sistema de opressão, não só do feminino, como também ali das crianças. É a superioridade, como eu disse, do masculino sobre o feminino, a virilidade representada pela dominação.
do corpo feminino, a submissão da mulher. E vocês reparem que muitas vezes nessa questão da sexualidade, não é o prazer que está sendo visto, é, no caso dos crimes sexuais, dos crimes violentos, é mais a questão da dominação, da violência, e muito disso vem da pornografia, na qual mostra um sexo que nossos adolescentes veem, um sexo violento, um sexo de imposição, de dominação da mulher. É uma desigualdade ali entre a sexualidade, é o incentivo ao menino ter várias parceiras sexuais, ter uma vasta experiência, e a menina que tem que ser casta, a menina que tem que cruzar as pernas. Se a gente for isso bem na primeira infância, no início ainda, é o estímulo dos brinquedos, né? E aí eu não vou falar para vocês assim de uma coisa muito simplista, né? De como boneca e carrinho, mas vai mais além do que isso, né? São aquelas o serrotezinho, são aqueles brinquedos profissionais, aqueles brinquedos de médico, e que vão estimulando o menino a sair de casa, a ir para a rua, a se profissionalizar. Enquanto isso, a menina realmente pega alguns brinquedos que ficam mais nessa parte do lar, de casa, do espaço privado. Então, a mulher fica em casa e o homem vai para a rua. Tudo isso é algo que tem se mudado, acho que mais até na última geração, mas que são coisas que ainda estão muito dentro do nosso convívio, essa desigualdade desde a criação. E aí, como é que surge a violência com esse patriarcado? Quando existe uma rebeldia da mulher, aquela mulher que não se submete a esses padrões, a mulher que se insurge a essa dominação, se insurge por essa desigualdade que muitas vezes ocorre. O homem não aceita, muitas vezes, e aí ele se torna agressivo. Agressivo, num primeiro momento, que não é dar uma bofetada nessa mulher, mas é fazer uma piada, desvalorizá-la de alguma forma, seja em coisas. Na verdade, né, quando a gente fala nessa questão de relacionamento, na violência doméstica, é atingido o ponto em que a mulher é mais vulnerável. E dentro de um relacionamento, todos nós sabemos o ponto que nós somos vulneráveis e o parceiro também sabe. Vou parar para contar uma outra história para vocês de uma audiência que me chamou muito a atenção na época que eu estava até substituindo a Lúcia no primeiro juizado de violência doméstica. Foi uma mulher contar a sua história e ela tinha uma compleição física bem magrinha, devia ter, sei lá, uns 60 quilos, mas bem, bem magrinha. E ela me falava durante a audiência que ela ficava muito incomodada porque ele chamava ela de gorda, e daqui a pouco ela contava uma outra história de agressão, e de novo ele me chamava de gorda, e eu assim, estava começando no juizado, ainda não tinha essa visão que eu tenho hoje, e eu estava assim, né, com um nó na minha cabeça, né? Como é que pode essa mulher tão magra se ofender porque ele acha que ela está gorda? Não batia na minha cabeça. Até que lá, depois de tantas ela falando, ela falou assim, porque aí ele me deu um chute e bateu na minha barriga, bem no lugar da minha operação. E aí eu me dei um estalo e perguntei assim, a senhora fez a operação de quê? Ah, eu fiz a operação de redução de estômago, intestino, aquelas operações que tem. Então, vejam vocês, aquela mulher ela foi gorda a vida inteira. Ela agora estava magra em virtude dos procedimentos que ela fez. Mas o que incomodava ela? Essa questão do corpo. Era ali que o agressor ia. Então, pode ser uma questão do corpo, pode ser um problema, por exemplo, de falta de instrução, quando o homem tem mais instrução e a mulher não tem, então ele vai dizer, você é ignorante. Ou então, às vezes, um problema familiar, e aí ele vai mencionar porque a sua mãe sei lá, é uma estelionatária, porque o seu irmão é um bandido. Isso pode atingir a mulher de alguma forma, independente se foi ou se não foi, mas é o ponto em que a pessoa é vulnerável. A violência psicológica, que são essas humilhações, essas ridicularizações, esse constrangimento psicológico, moral que a mulher sofre, é sempre no ponto que ela é vulnerável. Por exemplo, não adianta um homem chegar para mim e falar assim, Carla, você é ignorante, você não sabe ler e escrever. Eu estudei até onde eu podia, eu fiz doutorado, então é algo absolutamente indiferente para mim. Mas, por exemplo, eu agora, com os meus 52 anos, estou ficando sem cabelo, meu cabelo minguou. Então, se meu marido chega e fala para mim, cara, teu cabelo está horrível, aí isso vai me incomodar. E ele sabe disso, porque todo mundo que está ao meu redor sabe disso. Então, é nesse ponto que a pessoa vai. É bom a gente ter esse olhar, essa sensibilidade, principalmente quando a gente está ouvindo uma vítima
que está contando ali o que aconteceu dentro do espaço de casa, dentro do espaço doméstico. Então, quando a vítima, eu dizia, ela se rebela, quando ela se coloca, aí é que surge a violência dentro de casa, que pode ser de um pai, de um padrasto, de um avô, às vezes de um irmão mais velho que tem uma diferença de idade e se acha responsável por aquela mulher. Às vezes, for uma mulher idosa, pode ser de um filho que também se acha que está ali tomando conta da casa, ele é o do chefe da casa diante de uma idosa, mas sempre nessa relação de poder. Poder do masculino sempre em relação ao feminino. Quando existe essa relação de poder, e muitas vezes diante de uma rebeldia dessa mulher, é que surge a violência. Porque no momento que a mulher está ali abaixando a cabeça, está tudo bem, eu faço tudo o que você quiser, eu estou ali, muitas vezes ela impede que isso aconteça. E qual é a solução que a gente vai enfrentar essa violência? No empoderamento dessa mulher. Quando eu falo de um empoderamento dessa mulher, é tanto o empoderamento, aquela mulher que está dentro de casa, para ela ter uma independência financeira, para ela ter uma independência emocional, e aí a importância, por isso que eu falei da rede de enfrentamento, dessa mulher ela ter ali um apoio psicológico, um grupo de mulheres. Eu sou muito fã da questão das mulheres juntas, elas conversarem e contarem as suas histórias. A mulher que sofre violência sexual ou violência doméstica, ela se sente muito isolada. Muitas vezes ela acha assim, puxa, mas só eu que aturei tanto tempo isso, por que que eu me submeti a isso durante tantos anos, ou numa violência sexual, será que eu dei algum ensejo a isso? Será que eu dei oportunidade? Será que de alguma forma eu facilitei que isso aconteceu comigo? Quando a gente está num grupo e vê que várias mulheres sofreram isso, ela tem uma sensação de pertencimento. Então, ela vai, aos poucos, se empoderando, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Essa é a forma que a gente tem de estruturar a mulher para que ela consiga sair desse relacionamento. E, principalmente, que ela não volte para um outro relacionamento igual. Porque não adianta ela sair de um relacionamento em que ela sofre violência, a gente prende esse agressor, ele está sendo processado, vai ser julgado, condenado, e ela cai num outro relacionamento, e esse agressor, por sua vez, pega uma outra vítima. A gente tem que interromper esse ciclo, tanto da mulher quanto do homem. E esse empoderamento também é de uma forma genérica, onde as mulheres ocupam um espaço de poder, onde a gente possa ver que mulheres não é só o corpo físico, mas a mulher é capaz de produzir ciência, de produzir cultura, de produzir educação, ela está empoderada dentro da academia, da política. Isso é uma forma de empoderamento geral do feminino. A gente tem os dois lados. A mulher, do lado pessoal, ela isolada dentro daquele núcleo familiar, ou daquele núcleo que ela sofreu a violência sexual, e a mulher como um todo de uma forma. E com isso e com contradiscurso, fortalecendo o feminino, não glamorizando a violência, e principalmente trabalhando com a igualdade sexual, isso em relação à igualdade da sexualidade, isso principalmente ali na área sexual, possibilitando que a mulher fale do seu prazer, que ela tenha o prazer, que ela saiba que ela pode ter, que não é errado, né? Possibilitando e conversando com isso, a educação, a sensibilização das pessoas que tratam isso, não só dentro de casa, como nas escolas, como em todos os locais. Que seja uma conversa franca, uma conversa aberta, sem preconceito, sem tabus, não só a sexualidade do menino, como também a sexualidade da menina. Então, a gente trabalhando contra essa objetificação do corpo da mulher, ou seja, indo contra aquelas propagandas de cerveja, esqueci, era boa, sei lá como é que se falava, as bailarinas do Faustão, que é aquela do verão, né, Carla? Ao verão, é isso. As chacré, que são hoje, as bailarinas do Faustão foram a banheira do Gugu, e foram as chacretes do Sacrinha, indo contra isso, indo contra aquelas piadas em grupos de WhatsApp. Aqui a gente tem alguns homens, às vezes em grupos de homem vem muita piada sobre mulher, piadas misóginas, falando, criticando, depreciando a mulher, se posicionando, se colocando. Não é só a mulher que tem que se colocar, é o homem que tem que se colocar e dizer, eu não aceito esse tipo de coisa. Quando a gente vai isso para esse contradiscurso, a gente empodera para a gente estabelecer uma igualdade e, com isso, diminuir os índices de violência. E um outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre ouvir a vítima, né? Sobre uma audiência, sobre uma oitiva na delegacia. Nós temos aí já alguns julgados que possibilitam um depoimento especial para a mulher também, que é vítima de violência sexual. A gente teve um caso em que a mulher foi ouvida,
possibilitando que ela não sofra o que a gente viu nos noticiários há pouco tempo, que ela não seja vitimizada mais uma vez, que ela seja encorajada a falar. E aquele discurso dela que seja efetivamente ouvido. Acho que para nós, operadores, eu estou vendo que tem muitos colegas aqui que são dos juizados de violência doméstica, ouvir essa mulher, é a primeira coisa. Não é muito diferente. Eu fui promotora criminal durante mais de 20 anos. Eu pegava uma denúncia e lia rapidamente ali o status, por exemplo, ouvindo, a senhora foi roubada? Foi roubada quando? Quando que ocorreu? Me conta, enfim, o policial que prendeu o traficante, como é que foi a prisão? Reconhece, não reconhece? É tudo muito simples, quando eu falo simples é de uma forma geral, né? Mas são fatos que são mais fáceis de nós apurarmos. Quando a gente fala de um crime, houve uma vítima de violência doméstica, não foi roubada, não foi roubada, estava presa, onde estava a cocaína, estava no bolso, o que ele falou, estava com radiotransmissor, o radiotransmissor estava funcionando. Não são essas perguntas. O que aconteceu? Ela não vai dizer na hora que ela recebeu o tapa. Ela vai começar falando, olha, ele me agredia, ele me ameaçou de me abandonar, eu ficava muito deprimida, eu ficava ansiosa, ele me fazia chacota, ele me humilhava constantemente, reclamava disso, reclamava daquilo. Tem todo um histórico, esse histórico tem que ser ouvido, até porque a gente vai usar isso para dosar a pena depois do camarada, quando ele for... supostamente, a gente espera que, quando aconteça, ele seja condenado. Então, tudo isso tem que ser visto na hora que a gente está ouvindo uma mulher. Bom, a gente tem, nesse período de pandemia, 2 leis que são aplicadas em caso de violência contra a mulher, violência contra idoso, violência contra deficiente. A primeira lei, que é a lei que regula todas essas questões de funcionamento, de Covid, que é a Lei 13.979. Depois eu vou botar e escrever aqui no chat para vocês. É 13.979, de 6 de fevereiro de 2000. Mas mais importante do que essa lei, não sei se você puder escrever o número da lei, 13.979, esse me facilita aí. Mas mais importante do que essa lei, nós temos a Lei 14.022, que é de 7 de julho de 2020, que ela tem algumas peculiaridades, umas inovações que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, já há algum tempo, a possibilidade de fazer um registro de ocorrência online. Mas a base legal, o fundamento legal, nesse período que nós estamos, veio com essa lei, com a possibilidade tanto do registro de ocorrência quanto da solicitação da medida protetiva serem feitas de forma online. E nós temos para isso o registro de ocorrência online, como eu disse para vocês, pode ser por telefone também. A gente tem um número de telefone que eu e Lúcia, a gente está assim, se matando para poder fazer funcionar, que é 197. Ele já está em funcionamento, mas um funcionamento precário. Mas alguns registros já foram feitos durante esse período aí de isolamento. Poucos, mas é um serviço que está funcionando. Acho que tem 4 policiais que se revezam em 2 linhas, o que é muito pouco em termos de Estado. Mas uma das coisas que eu gosto desse serviço do 197 é que, além de fazer o registro efetivamente por telefone, ele também faz a orientação do registro online. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no site da Polícia Civil, eu já fiz isso mais de uma vez, para fazer o registro online. E eu vou dizer para vocês, não é fácil e não é rápido. Eu acho que dificilmente uma mulher que não tenha ali instrução, que não saiba alguma coisa... E fazendo um parênteses aí, Carla, além de não ser fácil, não ser rápido, não é garantido o registro, né? Exato, muitas vezes ele é cancelado como insuficiente. Ele é cancelado e não segue adiante. Mas perguntas como instrumento usado no crime, o que para a gente é óbvio. Qual instrumento que ele usou? Ele usou a mão ou ele usou um pedaço de madeira? Mas para uma mulher isso não é fácil de saber, ela esbarra nessas questões. Então, tem muitas questões ali técnicas, e até de dizer mesmo qual foi o tipo de crime que você sofreu. Mais uma vez eu falo, para a gente é muito fácil falar, foi uma lesão corporal leve, é óbvio que foi, ou foi uma ameaça. Mas para a mulher que está ali com muitas coisas na cabeça e está contando a história e tudo muito confuso, ela dizer que é uma calúnia, isso nem estudante de direito muitas vezes sabe a diferença de uma calúnia para injúria, e lá tem toda a classificação no registro de ocorrência para você colocar o tipo legal, o que para a mulher é muito difícil. Então, nesse número 197, tem um suporte para fazer esse registro de ocorrência. Eles dão essas informações, eles ajudam a fazer o registro de ocorrência. Isso não é o suficiente, claro que não é.
porque nós temos muitas mulheres que são excluídas digitalmente. Mas a gente tem um serviço, e esse eu gostei muito também, já experimentei agora, para solicitar medida protetiva. É um projeto piloto que está valendo aqui para a cidade do Rio de Janeiro, no primeiro juizado, no quarto e no sexto. Acho que a Ana Cristina está aqui, que é um dos lugares que está Seria para valendo. todos os juizados da capital, Carla. Sim, e nesse nós temos mas eu acho que só está nesses 3 valendo agora, Lúcia. Mas Então nesses 3... reduziram, seria para todos inicialmente. Só está nesses 3. Mas e esse é eles chamam de web aplicativo, mas é um aplicativo de telefone. E o que eu achei mais interessante desse aplicativo, que ele é fácil, ele não tem essas questões técnicas, mas ele pode ser feito por áudio. A mulher pode contar o que aconteceu por áudio. Então, essa questão que a gente fala de fazer o registro, de solicitar uma medida protetiva, a mulher pode, pela Lei Maria da Penha, solicitar a sua própria medida protetiva, mas a gente tem na nossa população uma grande dificuldade, às vezes, da mulher se expressar. A mulher ela é alfabetizada, mas na hora de escrever ela tem muita dificuldade. Então, gravar um áudio para ela contando o que aconteceu é muito mais fácil. O Maria da Penha Virtual, então, é um aplicativo, ele está disponível no site do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, só aqui no Rio de Janeiro, por enquanto, e só aqui em alguns juizados. A mulher ela ultrapassa ali das informações de endereço dela, endereço do agressor, conta o que aconteceu, e pelo endereço dela, ou endereço do fato, eles têm ali uma forma, já sai uma petição pronta de solicitação dessa medida protetiva, endereçada para o juizado competente para isso. Então, a mulher no telefone, e isso é questão de alguns minutos, esse aplicativo é realmente muito fácil, o manuseio dele, ela mesmo falando, aí eu não sei a parte técnica como é, mas eles já colocam aquilo em forma de petição, e quando ela clica em enviar, aquilo vai para o juizado competente. E entra no protocolo violeta. Aqui a gente tem o protocolo violeta para concessão das medidas protetivas o mais rápido possível. A ideia é que seja em até 4 horas. Então, eu vejo que interessante, essa mulher, ela pega no aplicativo, sei lá, 7, 8 horas da manhã, ela faz aquilo, já é para o juizado competente, e ali já sai a medida horas depois. Isso também funciona no plantão judiciário, no plantão noturno. Esse aplicativo já está valendo e já foram medidas deferidas com base nisso. Ele foi lançado tem pouco mais de uma semana e já está valendo. Essa solicitação da medida protetiva online também é possibilitada por essa lei 14.022 de julho de 2020, tem esse embasamento legal, esse embasamento jurídico. Também essa lei trouxe a questão do exame de corpo de delito prioritário para violência doméstica, violência sexual, para idoso, para deficiente. Então, quando a gente pede, solicita o exame de corpo de delito, nesses casos, principalmente, a gente sabe que tem pessoas em grupos de risco, policiais, a gente teve aí uma unidade da Sala Lilás que foi fechada porque todos estavam contaminados de Covid. Então, existe uma dificuldade real para serem realizados esses laudos, a prioridade existe para esses casos. A lei diz que a manutenção dos serviços todos de atendimento à mulher, como eu disse para vocês, a rede em nenhum momento deixou de funcionar. E um outro ponto importante é a possibilidade da intimação do ofensor da medida protetiva por meios eletrônicos. Então, a gente sempre teve muita dificuldade, às vezes, de conseguir intimar da medida protetiva. A medida protetiva, às vezes, é deferida num plantão que a gente faz no final de semana, no plantão noturno, mesmo no juizado, mas há dificuldade de encontrar para poder intimar. A gente tem a possibilidade com essa lei de fazer ele, por exemplo, por um WhatsApp, por um meio eletrônico, o que facilita muito aí a vida da mulher. Então, são algumas coisas que foram ajustadas durante esse período de isolamento social para que a mulher não deixasse de ser assistida em nenhum momento e continuasse o serviço daquela mulher. E indo já caminhando para o final da minha fala, uma das coisas que eu acho mais importante em relação à violência doméstica, a Lei Maria da Penha, é a gente não naturalizar a violência. Pensando em violência doméstica, em Lei Maria da Penha, a gente pensa logo na mulher Maria da Penha, que sofreu aí 2 tentativas de feminicídio, na época nem tinha essa nomenclatura, a mulher que está com o olho roxo, a mulher que quebrou o nariz. Isso não é naturalizado, isso não é banalizado. Mas a mulher que é
humilhada constantemente, que é ridicularizada, que sofre aquelas piadas, que sofre constrangimento, que sofre ameaça, e ameaça não é só ameaça de morte, é ameaça do tipo, eu vou pegar seu cachorro de estimação e vou largar ele no meio da rua, ou eu vou embora, vou ficar com seus filhos, vou sumir no mundo, ou ninguém vai ficar perto de você, é só eu que te quero, ninguém mais te quer. Você tem que dar graças a Deus que eu te quero e que eu te sustento. São falas como essa que muitas vezes são naturalizadas, só que adoecem a mulher emocionalmente. Ela acaba que muitas vezes desenvolve uma síndrome pós-traumática, uma depressão, uma crise de ansiedade, outras doenças que vão impedir ela efetivamente de ter uma vida saudável. Então, não naturalizar a violência, principalmente a violência psicológica, não banalizar a violência, eu acho que é o grande desafio para nós que operamos nessa área. É isso que eu queria passar para vocês e passar a palavra para a Lúcia, e depois a gente fica aqui para ouvir perguntas e conversar com vocês mais sobre isso. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite, Dimitrios. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Seguindo um pouco a fala da Carla, né? É um desafio mesmo, Carla, a gente desmistificar a questão da violência contra a mulher, não é? A gente sempre deve se ver, muitas vezes, inserido nessa sociedade que tem um pensamento ainda muito machista, que tem comportamentos machistas, e falo mais, muitas vezes são comportamentos inconscientes, não é? Tanto homens quanto mulheres, às vezes não se dão conta de quão machista é a fala e a postura, não é? É algo que ainda está inviabilizado, apesar das mais diversas mobilizações em relação à violência contra a mulher, em relação ao machismo de uma forma geral, de forma que quando entrei na violência doméstica, lá em 2008, né, eu costumo dizer que antes eu era uma promotora, depois eu virei outra promotora. Por quê? Porque a gente tem que rever os nossos conceitos. A cada dia em que nós atuamos frente a um juizado de violência doméstica, né? Então, toda aquela construção, toda aquela ideia passada, não é, de que a mulher foi culpada, ela deu causa à agressão, isso tudo a gente precisa desmistificar, não é, e se reprogramar para uma nova visão, não é? E compreender que aquilo é muito mais que um mero momento, vamos dizer assim, de agressão, né? Que aquilo é uma verdadeira forma de se comportar num relacionamento, né? E saber que o Estado ele está mobilizado, sim, para responsabilizar adequadamente esses agressores. Né? Então, no nosso dia a dia, a gente precisa estar sempre reavaliando como tem sido o nosso pensar, como nós encaramos os fatos que nos são apresentados. Né? É muito importante, nas audiências, por exemplo, especialmente as de instrução e julgamento, deixar a mulher, a vítima ali, fazer um relato livre do fato. Não é? Evitar, muitas vezes, perguntas fechadas, não é como se fosse a apuração de um outro tipo de delito relativo à violência urbana, por exemplo, né? A violência doméstica e familiar contra a mulher, por envolver várias questões no aspecto sentimental, não é? Quanto mais livre for o depoimento dessa mulher, melhor. Né? Então, deixá-la à vontade na audiência, explicar o que é aquele ato. Né? Muitos colegas me ligam, Lúcia, estamos com problema, as mulheres chegam nas audiências, não querem prestar depoimento, querem se manter caladas, não é? Mas imagine só, né? Ela tem todo um tormento no aspecto sentimental, né? Porque não é a violência em si apenas, mas você tem aquela relação de dependência emocional, né? Você tem que ver que havia uma esperança de ser um relacionamento perfeito e não foi. Muitas vezes a mulher permanece nessa relação,
apesar de ser abusiva. Então, são situações que, às vezes, ela não quer chegar numa audiência e reviver. E mais, entrar numa audiência sem ser devidamente explicado o que é aquele momento, para que ele vai servir, qual a utilidade daquele momento, né? Isso é muito importante da gente colocar para as vítimas, para que elas possam se sentir mais à vontade até na hora de prestar o depoimento delas. Explicar muitas vezes, a gente trabalha com 70% de situações que vão ser ameaças, constrangimentos ilegais ou lesão corporal. São tipos penais que a gente não tem uma pena expressiva, vamos dizer assim. Então, preciso explicar para a mulher o que vai representar uma condenação daquele parceiro ou ex-parceiro dela, né? Se sobreviver a uma condenação, o que vai acontecer? A mulher precisa ter essa informação, porque a maioria é leiga, e mesmo aquelas que têm um conhecimento jurídico, quantas vezes a gente não recebe no juizado advogadas, por exemplo, né? Ou procuradoras de algum órgão público, enfim, eu já tive vítimas de todas as classes sociais, das mais diversas profissões, e mesmo quando tem o conhecimento jurídico, a gente sente a fragilidade em audiência, aquele temor daquele momento, não é? Aquele estigma que a própria vítima muitas vezes vai se sentir culpada pela violência que sofreu. Tá? Então, eu penso que a nossa missão, enquanto Ministério Público, né, enquanto responsáveis pela persecução penal, desmistificar isso para essas mulheres, né? É retirar do ombro delas esse peso que elas carregam, desse pensamento social coletivo, né? Que é muito inconsciente, as pessoas não se dão conta, muitas vezes. Não é? Então, a gente precisa colocar isso claramente. Atuar na violência doméstica, ela exige essa mudança de visão, essa mudança de paradigma, não é? E, principalmente, um respeito máximo às vítimas. Hoje se tem falado muito no processo penal sobre a questão das vítimas, os diversos direitos que têm sido concedidos às vítimas de uma forma geral, e a Lei Maria da Penha é uma lei que é pioneira nesse sentido, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha ela tem disposições ali que prevê a necessidade de a vítima ser informada nas hipóteses de prisão do agressor, nas hipóteses de soltura, em todo o andamento. A gente tem uma discussão muito forte com relação ao artigo 27, que trata da assistência judiciária às vítimas de violência doméstica, né? Muitos colegas ligam, às vezes, para a gente no CAL, poxa, Lúcia, a vítima está assistida pela Defensoria Pública, mas ela quer fazer perguntas em audiência, por exemplo, mas ela não se habilita como assistente de acusação. Pode ou não pode, né? E a Lei Maria da Penha é inovadora, porque ela cria um novo instituto que faculta a vítima a assistência, não só faculta, mas também determina que assim seja, de forma que é um instituto completamente diferente da assistência de acusação. Né? Completamente diverso. E por esse dispositivo da Lei Maria da Penha, a defensora da vítima pode sim participar ativamente da audiência, né? Ela pode fazer perguntas, se for o caso, às testemunhas também, independentemente de habilitar-se como assistente. Isso, às vezes, causa a indignação de alguns colegas, poxa, mas por que, né, vamos dizer assim, esse poder dado à Defensoria Pública, né? Na verdade, não é o poder dado à Defensoria Pública, é uma faculdade que a lei abriu, é uma determinação legal mesmo, de que a vítima seja, assim, assistida, ou por advogado ou por defensor, e sendo um ou o outro, ele terá essa prerrogativa também de fazer essa sustentação oral, intervenções durante o curso da audiência de instrução, perguntas às testemunhas, isso aí se houver, né? Isso aí tudo, tanto o advogado como a Defensoria Pública tem, né? Desde que esteja ali na qualidade de assistente da vítima, né? Então, esse é um novo instituto, é completamente diferente de assistente de acusação, né? Então, essa é uma das grandes controvérsias. A Carla falou da Lei 14.022,
E a Lei 14.022, eu também tenho alertado muito aos colegas isso, ela prevê a prorrogação automática das medidas protetivas, não é? Nesse período específico da pandemia, né? Nesse período que a Lei 13.979 trouxe aí de emergência sanitária, vamos dizer assim. E essa Lei 14.022, para a nossa atuação, é fundamental. Primeiro, não só porque ela prorroga as medidas protetivas deferidas nesse período, isso é fato, mas ela também obriga e determina que os serviços especializados de atenção à mulher funcionem de forma ininterrupta, mesmo em locais, por exemplo, onde você esteja numa situação de quarentena, com fechamento de vários equipamentos. Por quê? Porque os serviços especializados de atendimento à mulher foram, vamos dizer assim, elevados ao patamar de serviços essenciais. Então, eles não podem paralisar, né? Eles têm que disponibilizar alguma forma de acesso, seja remoto, seja presencial, em termos de rodízio, mas não vai poder haver o que é a chamada paralisação do serviço público que é prestado. E por que isso? Porque a violência contra a mulher, ela não atinge só a mulher, ela atinge a todos nós sofremos os reflexos dessa violência, né? A gente fala muito em agressores se reportando aos homens, não é? Porque são a grande maioria. Mas a gente pode ter outras situações que a gente vai ter também mulheres agressoras, né? Nas hipóteses, por exemplo, das relações homoafetivas femininas, a gente não pode deixar de esquecer isso, ou alguma outra situação pontual que envolva ali familiares ali no contexto doméstico e familiar. Serão exceções, mas o grosso mesmo são de parceiros, e esses parceiros, então, por isso que a gente vai falar sempre em homens, né? Por quê? Porque a violência contra a mulher também causa um prejuízo enorme aos homens, né? Por que eu falo isso, né? Primeiro, os homens, né, também são pais. A violência praticada dentro de casa causa um dano, em tese, aos seus filhos também, que também são prejudicados, que também são afetados de alguma forma, quando não sofrem diretamente essa violência, né? E reversamente, está causando o próprio dano a ele, porque ele vai responder também por um delito que poderia ter sido evitado, né? Então, quando a gente vê o dia 6 de dezembro como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, né? Isso teve origem no movimento no Canadá, a chamada campanha do Laço Branco, né? A gente tem que ver que acaba atingindo todo mundo, né? Todos sofrem as vítimas, sofrem posteriormente os homens, porque eles vão acabar respondendo pelo que praticaram, né? Então, e é um tipo de violência que se pode evitar, né, se a gente conseguir trabalhar o consciente coletivo. Isso é o que é o mais difícil, não é mesmo, Carla? Mas, enfim, é a nossa luta, é a nossa causa. Penso que, nesses anos em que atuo na violência doméstica e familiar contra a mulher, muitas coisas eu vi em termos de inovação, não é? Em termos de melhoria. Acho que nós, a cada ano, progredimos bastante, né? Não tanto na velocidade que desejávamos, mas na velocidade que é possível se trilhar. E penso que isso é um contínuo aí ao longo dos anos, né? A gente não vai se desvencilhar tão facilmente dessa luta, enquanto realmente cada um de nós não se implicar nessa causa, enquanto cada um de nós não rever o tempo todo os nossos conceitos e os nossos preconceitos, não é? Especialmente em relação à mulher, né? Essa questão do acolhimento e tal. E vou dizer mais, para atuar na violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Muitas vezes a gente se vê enquanto promotor também numa situação muito isolada, seja na audiência, seja no momento que você vai fazer uma alegação final, ou mesmo interpor algum recurso. A gente, enquanto
promotoria criminal que nós somos, não é? E nós temos algumas outras atribuições, por exemplo, as promotorias de violência doméstica e familiar contra a mulher têm o dever de fiscalizar os demais serviços de atenção à mulher, né? Especializados ali. E aí que a nossa atribuição muitas vezes não caminha juntamente com a de tutela coletiva, né? Eu penso que esse é o nosso grande desafio institucional, porque muitas das nossas fiscalizações devem ser reportadas à tutela coletiva. Para quê? Para exigir do gestor a devida implementação dos serviços, a devida adequação dos serviços e dos atendimentos, né? E isso gera uma atuação em cascata na tutela coletiva. O Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados a ajuizar uma ação civil pública específica contra o estado e o município do Rio, justamente para a reorganização dos serviços especializados de atendimento à mulher, né? Essa ação civil pública ela já foi julgada, né? Mas o estado e o município recorreram e agora se encontra presa num tema repetitivo que discute ali a questão relativa à possibilidade do Ministério Público exigir o cumprimento de determinada política pública, dessa ou daquela forma, enfim, né, como se deve dar ingerência do Ministério Público na gestão da política pública, né? Então, essa é a discussão, e a ação civil pública está presa com os recursos do Estado e do município, justamente nesse tema de repetitivo aí, né? E a gente não consegue executar, e os problemas naturalmente vão surgindo, que vão dando filhotes, vamos dizer assim, né, Carla, de novos procedimentos, né? Agora, recentemente, a gente se deparou com uma questão seríssima numa das casas-abrigo aqui do Estado, e que a gente está articulando, está fazendo uma atuação conjunta ali com a tutela coletiva para a gente não perder uma casa-abrigo sigilosa. Então, quer dizer, o tempo todo a gente correndo atrás do gestor mesmo, para que mantenha o serviço, para que não haja interrupção. E onde não tem o serviço, para que esse serviço seja criado. E, Dimitris, vou falar para você, esse ano, desde o ano passado, no final do ano passado, aliás, né, nós ficamos extremamente felizes, porque nós temos hoje 9 promotorias de investigação penal específicas de violência doméstica contra a mulher, né, que estão iniciando um trabalho belíssimo aí de reorganização dessa demanda, de atendimento às vítimas que necessitam. Né? Apesar da pandemia, já retomaram muitas das atividades, né? Algumas situações com reuniões e atendimentos eventualmente virtuais também, né? E isso tem sido muito bom, assim, para nós, enquanto Ministério Público, né? Essa atenção especial voltada para esse tipo de vítima, que é completamente diferente de uma vítima de um crime de violência urbana, né? Por quê? Porque são vulnerabilidades diversas, né? É claro que a vítima de um crime assim, como de roubo, né? Ou outro que aconteça em via pública, em que não haja nenhum envolvimento emocional, né, com aquele que pratica o crime, claro que ela tem uma situação de vulnerabilidade também, mas é completamente diferente daquela que teve um envolvimento emocional. E isso é que é difícil na prática, às vezes, a gente compreender, não é? E dar voz àquela mulher. Então, penso que é isso, Dimitri, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que ter sempre, trabalhar na violência doméstica, aspecto criminal, responsabilização. Sou absolutamente a favor da responsabilização dos agressores, sim. Penso que não há uma outra alternativa, nós não podemos, nesse momento, abrir mão disso, né? E penso que um trabalho articulado com os colegas de tutela coletiva para a gente impulsionar as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, isso é outra ponta importantíssima que a gente precisa continuar movendo. Né? Lembro que o Brasil ele é signatário de 2 principais convenções que tratam aí dos direitos das mulheres, né? A chamada Convenção CIDO, de 1979, e a Convenção de Belém do Pará, de 1994, né? Que deu ensejo,
posteriormente à elaboração da Lei Maria da Penha. O Brasil assumiu o compromisso internacional de bem responsabilizar esses agressores, de bem tutelar, proteger as mulheres. Então, a gente precisa fazer com que esses dispositivos efetivamente sejam aplicados no nosso dia a dia, né, para que a gente possa cumprir aqui a nossa missão institucional, né. Lembro também que em recentes condenações do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, foram justamente em razão, né, da inércia do Estado ou da má, vamos dizer assim, da má condução do Estado, muitas vezes, na investigação e na responsabilização dos autores de delitos de natureza grave, não é? Então, repasso isso, transporto essa mesma ideia, essa mesma lógica, também para a violência contra a mulher, né? Também para a violência doméstica contra a mulher, que, inclusive, né, tem um detalhe muito importante, que a Lei Maria da Penha mesmo, ela coloca lá expressamente em um dos seus dispositivos que a violência doméstica e familiar contra a mulher é violação de direitos humanos, sim. Então, ela traz um novo paradigma, inclusive, para a definição de crimes de médio e alto potencial ofensivo ou baixo potencial ofensivo, né? Então, o novo critério, independentemente da pena, é uma violação de direitos humanos. Tá? Então, é um novo paradigma e não está baseado na pena, tá? Mas sim na natureza da violência, do crime que é praticado. Isso a gente tem que ponderar sempre, não é? Também no nosso dia a dia, nos nossos procedimentos, inclusive nas ações que mobilizamos e encaminhamos também para a devida apuração no aspecto da tutela coletiva, né? Seja tanto no aspecto de melhoria dos serviços, como também no aspecto da própria improbidade, né? Acho que muitas questões acabam ali se desenrolando, também podem configurar, assim, situações de improbidade do gestor, não é? Na medida em que descumpre os compromissos não só assumidos internacionalmente pelo país, mas também de nítido descumprimento da Lei Maria da Penha, que é um comando, né, que é dirigido não só à União, mas também aos estados e aos municípios. Então, todos têm, de certa forma, sim, a obrigação de disponibilizar serviços especializados para essa mulher. Quando a gente fala de disponibilizar serviços especializados à mulher, no aspecto assistencial, é justamente para fortalecê-la. Né? Esses serviços eles têm a missão precípua de prestar orientação no aspecto social, no aspecto psicológico também, e muitas vezes eles têm disponível uma advogada para tirar dúvidas mais singelas que a mulher possa ter. Né? Essa advogada do abrigo ou de um centro especializado de atendimento à mulher, ela não vai atuar como a advogada, vamos dizer assim, judicialmente, né? Cabe a ela tão somente esclarecer pontos relativos ao registro, aos procedimentos como eles vão se dar. Por que isso? Porque a mulher precisa ter uma orientação, ela precisa estar segura, tá? Muitas vezes de que vai efetivamente a uma delegacia, vai efetivamente tocar aquele início, né, daquele procedimento relativo à persecução penal. Então, muitos não se sentem seguras de ir diretamente numa delegacia. Então, esses serviços, eles acolhem, eles dão essa orientação, eles dão essa fortalecida na mulher, né, para seguir adiante. Ou ao contrário, a mulher primeiramente vai na delegacia, mas depois ela fica insegura, e para dar o suporte, esse serviço, então, faz esse atendimento, né? E sendo necessário, a gente deve lembrar que eles também são responsáveis pelo encaminhamento para eventual abrigamento dessa mulher, né? Se necessário for, né? Apesar do problema que a gente teve na Casa Abrigo, a gente ainda tem vagas no abrigo sigiloso, né, Carla? Mas, enfim, meus amigos, me coloco aqui à disposição para mais alguma ponderação, algo que possa ser útil no dia a dia de vocês, né, caso queiram colocar. Estou aqui às Lúcia, ordens. tem algumas perguntas no chat, eu vou respondendo algumas, e aí se você puder ir olhando também,
Ah, eu não tinha visto. Então deixa eu ir falando assim, né? É uma daqui, começando pela última, né? Da Thaisa. Como o Ministério Público pode ajudar a vitimização secundária da vítima. Então, uma é realmente da nossa preocupação é evitar a violência institucional. O que é chamada essa violência institucional? São violência por equipamentos públicos, por órgãos públicos que deveriam estar ali prestando um serviço. Então, a gente tem dentro da justiça isso, como, por exemplo, numa Ju, sala... está acabando aqui 10 minutos, tá? A gente tem num hospital, por exemplo, quando a mulher vai fazer um exame de corpo de delito, ela vai ser atendida, ou às vezes dentro de uma escola, ou quando chama a polícia militar e o policial chega e fala assim, não, deixa isso para lá, isso é briga de marido e mulher, bobagem, essa ameaça não vale nada. Então, a isso se chama violência institucional. Violência institucional, ela se combate com capacitação, com educação, com sensibilização. Então, o que o Ministério Público pode fazer? E já respondendo a outra pergunta, o que o núcleo de gênero do Ministério Público pode fazer, que não trabalha só com violência doméstica, mas gênero é muito mais abrangente do que isso. Como eu disse no início, o gênero é uma construção, é o que é ser mulher, e a gente abrange aí uma série de perspectivas, como, por exemplo, a mulher trans, a homofobia, enfim, várias outras questões são tratadas dentro do que se fala na discussão de gênero. Mas a gente promove capacitação. Então, eu fiz uma 3, 4 semanas atrás com a Guarda Municipal, e aí já antecipando uma novidade para vocês, a gente tem a Ronda Maria da Penha do Estado da Polícia Militar, a gente vai ter uma Ronda Maria da Penha, não sabe se vai ser exatamente com esse nome, mas uma Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal, já fizemos toda essa capacitação, a gente tem um trabalho junto às escolas, junto com a Secretaria de Educação do município, do estado, falando, conversando sobre a Lei Maria da Penha, tanto com os alunos, quanto com professores, educadores, mesmo nesse período de pandemia, lá para abril, maio, junho, lá no primeiro semestre, a gente realizou, junto com a Secretaria de Educação, falas através de Zoom, Google Meeting, enfim, para mais de 500 professores em várias reuniões, foi mais de uma semana de reuniões, de palestras, seminários, conversando. Antes da pandemia, a gente ia diretamente com as escolas, falava com os alunos, e aí vocês podem pensar, você vai numa turma, fala com um grupo de alunos, colegas no interior também iam, a Carla de Teresópolis também foi, em algumas oportunidades, não é isso, você fala com um grupo de alunos, esse aluno apresenta um seminário, faz um trabalho, a gente teve uma mostra de cartazes belíssima no município, com todo o ano que a gente teve, e aí eu convido vocês, os cartazes estão lá na página do Vamos Mulherar, porque assim, eu tive muito orgulho de participar por esse trabalho, a gente vê toda a expressão das crianças e dos adolescentes, então quando se vai e se fala com educação de base, educação dos profissionais que trabalham com isso, sensibilização desses profissionais, capacitação desses profissionais, a gente abrange um número que a gente não tem ideia da onde a gente consegue chegar com isso. E tem uma outra pergunta que eu achei muito interessante, deixar as outras para a Lúcia responder, que foi o seguinte, né? A utilização equivocada da Lei Maria da Penha como uso de vingança pelo rompimento da relação conjugal. Então, a mulher que usa a Maria da Penha para dizer assim, olha, ele me agrediu, ele fez isso ou fez aquilo, porque ela quer como uma moeda de troca, às vezes através de uma medida protetiva, tirar o companheiro de casa, conseguir uma pensão de uma forma mais rápida, trazer essas questões de direito de família para dentro de um juizado de violência doméstica. Isso, em tese, pode acontecer, mas eu quero passar para vocês que, estatisticamente, não é o que acontece. Estatisticamente, o que acontece é a mulher que sofre violência e fica calada por anos a fio. Então, a gente pode acontecer, porque eu sei um caso, eu ouvi um caso num processo. Eu digo para vocês que, para cada um caso que vocês viram no processo, tem pelo menos 99 mulheres, pelo menos por baixo, que sofrem violência e não procuram a justiça, porque tem medo, porque dependem financeiramente, porque dependem emocionalmente, estão numa dependência ali, uma codependência emocional, uma dependência ou uma codependência emocional, e não conseguem ter força para sair de uma relação, não conseguem sair daquele relacionamento abusivo. Então, o que eu falo para vocês é, não tenham receio, não tenham medo de que a mulher está sendo utilizada, usando aquilo como vingança, né? No caso de uma medida protetiva, eu sempre trabalhei no plantão, fazendo no plantão judiciário, nunca trabalhei no plantão noturno,
Eu acho que se a mulher ela toma aquele primeiro esforço, que é muito grande, não é fácil ir numa delegacia de polícia registrar uma ocorrência, é um ambiente inóspito. A mulher que dá esse primeiro passo de ir numa delegacia, ela tem motivo. Ela não é numa discussão, eu vou te matar. Não, isso não leva uma mulher para uma delegacia. Se ela chega a pedir, é porque ela está se sentindo amedrontada. E uma ameaça, a gente nunca sabe o que vem depois. E aí eu trago uma fala, uma frase que é muito usual, que a gente diz que o feminicídio é uma morte anunciada, é uma morte evitável. Por quê? É o crime que a gente sabe onde acontece, é dentro da casa da mulher. A gente sabe quem é o autor, é o companheiro, ex-companheiro, marido, enfim, aquele homem, o agressor daquela mulher. A gente não sabe quando. E esse quando a gente pode evitar com uma concessão de uma medida protetiva, e nós, do Ministério Público, temos ali uma grande participação nisso. E algumas pessoas pensam, mas medida protetiva, ela não é um papel que não protege a mulher. Protege. Protege, sim. Não vai impedir que ela só tenha uma facada ou que tenha um tiro, mas é uma forma de frear aquele homem que sabe, olha, a justiça está de olho, a justiça está vendo o que está acontecendo, ele foi intimado, ele sabe que existe uma reação da sociedade para aquilo que ele cometeu, por menor que seja. E aí eu gosto de contar histórias porque a gente consegue visualizar, né? Pelo Vamos Mulherar, me procuraram uma conhecida minha de um condomínio de classe média alta da Barra da Tijuca, casas grandes, mansões. E ela dizia, olha, a vizinha de frente pede socorro frequentemente, eu não sei o que eu faço. Eu falei, liga para o 90. A próxima vez que ela começar a gritar que está apanhando, você liga para o 90. E assim foi feito, chegou num determinado dia, que ele estava apanhando, ela estava pedindo socorro, a segurança do condomínio, porque ela avisou, olha, chamei a polícia, deixa a polícia entrar. A polícia entrou, acompanhada da segurança do condomínio, chegou na casa, bateu na porta, tudo escuro. Bateu de novo, tudo escuro, ninguém responde, porque a mulher, ela não chamou a polícia, ela tem medo que o agressor está batendo nela, ela fica calada. E a polícia foi embora. Esse simples ato. E eu falei com essa minha conhecida semana retrasada, tem meses isso, esse agressor nunca mais bateu nessa mulher. Por quê? Porque ele sabe que vão chamar a polícia. Às vezes é uma atitude pequenininha nossa, que a gente possa tomar, ou a gente pode contribuir de alguma forma. Isso impediu essa mulher, durante a pandemia toda, de continuar apanhando desse agressor. Então, eu sou muito a favor das concessões das medidas protetivas, quando não são deferidas no plantão, que possam ser reavaliadas dentro do juizado de violência doméstica. Mas sim, eu acho que pode impedir, e acho que raramente, muito raro, isso é usado como uma moeda de troca, como facilitador aí de uma forma da mulher conseguir alguma coisa. Agora, Lúcia, é contigo para responder as outras. A gente não está te ouvindo, Lúcia. Desculpa, coloquei no mudo aqui. Então, tem um questionamento colocado aqui, até como duas provocações que, como advogada, entendo absolutamente necessárias, né? Primeiro deles é como tornar imprescritível o crime de estupro. Bom, eu penso que a questão de tornar imprescritível só por lei propriamente dita, né? Só o ordenamento legal, né? Difícil chegar de forma a interpretar para estender a questão da prescrição, né? De torná-lo imprescritível, né? Como instrumentalizar os escrivãos, né? Os escrivães das DEANs, com relação ao atendimento, vamos dizer assim, inadequado, né, da vítima. A gente sempre insiste que o pessoal da ponta, que faz um atendimento nas delegacias, sejam DEANs ou delegacias distritais, eles têm que ter devem ser continuamente, de forma continuada, capacitados para realizar esse atendimento, né? Então, ali, por exemplo, não podem ficar pessoas que não tenham perfil para realizar esse atendimento. Tá? Ou você capacita, ou você orienta, ou você determina quais são as posturas que têm que ser adequadas àquele atendimento, ou se a pessoa não tiver perfil, trocar o profissional, né? Agora, essa questão da capacitação, isso cabe muito à própria Polícia Civil, né?
Inclusive, nessa ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público, lá também constava a questão da capacitação continuada, né, nessas hipóteses de atendimento à mulher. E vou além, né? As mulheres que eventualmente não consigam registrar a violência que sofreram perante uma delegacia, né, a nossa orientação é que acione o Ministério Público, seja por meio do nosso canal, da nossa ouvidoria, por meio do 127, ou registrando isso no atendimento da nossa ouvidoria também, pela internet do Ministério Público, do MPRJ, não é? Porque o correto é realizar o registro da violência que foi sofrida, né? Que foi vivenciada. Então, quantas vezes eu não recebia na minha promotoria de justiça mulheres que tinham ido à delegacia e não tinham conseguido registrar aquela violência ou uma ameaça, né? E quantas vezes eu oficiei e mantive contato com o delegado ou a delegada para receber aquele caso específico, não é? Porque foi de forma equivocada, se deixou de atender, né? Então, eu acho que vale esse movimento, sim, de acionar o Ministério Público nessas hipóteses, né? Porque, de toda forma, cabe a nós também a fiscalização, vamos dizer assim, né, do atendimento policial como um todo. Tem mais uma pergunta aqui que eu tinha visto. Então, a gente tem um núcleo de gênero, e pelo núcleo de gênero que hoje está inserido no contexto do Centro de Apoio Criminal, não é? A gente toca a questão da violência contra a mulher de forma específica, não é? Então, é um pouco mais restrito, né? Não é restrito somente à violência doméstica, abrange a violência contra a mulher, né? Outros atores que envolvam, por exemplo, o grupo LGBT+, ficam a cargo da assessoria de direitos humanos, né? Qualquer mobilização nesse sentido, porque a nossa resolução ela é bem restrita. Aqui me perguntam também sobre uma denúncia que teria sido ajuizada, não é? Enfim, a gente sempre promove cursos e eventos em que discutimos questões de gênero, né? Não só internamente no Ministério Público daqui do Rio, como também participamos de eventos externos, né? Divulgamos outros eventos externos que são realizados acerca do tema, né? E, assim, não tive acesso ao teor dessa nova denúncia que foi ajuizada, né? De toda forma, lembro que as denúncias que são oferecidas por crimes, né? Elas costumam ser, vamos dizer assim, enxutas, né? Elas têm que ser a descrição do fato exatamente ao tipo penal, né? Certamente isso dificulta a margem de fazer colocar de forma mais expressa essa perspectiva de gênero, tá? Não li essa denúncia, mas, em princípio, pode ter sido isso que aconteceu, né? A necessidade da gente ter a denúncia realmente costuma ser bem enxuta, né? A fundamentação, a alegação, a perspectiva de gênero, isso fica mais para um contexto de alegação final, da própria participação em audiência de instrução e julgamento, seria algo diluído ao longo do processo criminal de uma forma geral, tá? Mas por uma técnica de oferecimento de denúncia, isso é bem mais restrito mesmo. Que mais aqui? Carla, você vê mais alguma pergunta? Não, acho que era isso mesmo. A vitimização recebi uma secundária, você já mensagem falou. da Gabriela Mansura aqui. agora, pedindo desculpas, dizendo que realmente ela teve problemas de conexão e não conseguiu entrar. E aí mandou alguém me avisar. Enfim. Tá. Nossos agradecimentos. E, infelizmente, ficará para uma próxima oportunidade, né? Sim, olha, o pedido na ação civil pública era para que o Estado e município do Rio de Janeiro, tá, promovessem a readequação da rede de serviços especializados de atendimento à mulher. Dentre eles, centros especializados de atendimento à mulher e casas-abrigo, tá? Por quê? Porque durante as fiscalizações, uma série vamos dizer assim, de deficiências foram apontadas,
não é? Então, a ideia dessa ação é que o Estado ele se reorganizando, o município se reorganizando, essas deficiências pudessem ser sanadas, né? As deficiências são de toda a ordem, né? Ora é em relação ao quantitativo de profissionais nos equipamentos, ora é relacionado ao próprio ambiente em que estão situados esses equipamentos, ora são relacionados aos instrumentos que eles dispõem, como, por exemplo, viatura, linhas telefônicas, não é? Serviço de segurança, que é necessário ter, não é? Já aconteceram algumas situações, por exemplo, do agressor ir procurar pela vítima num centro especializado de atendimento à mulher. Então, há uma série de cautelas a serem tomadas, não é? Para que o serviço possa efetivamente cumprir a sua missão. E o objetivo da ação civil pública é justamente esse, né? A gente tem outras ações civis públicas que foram ajuizadas muito semelhantes, uma no município de Campos, dos Goytacazes também, né? Outra em Belfor Roxo, e, salvo engano, acho que a gente tem mais uma, duas ou três ações aí tramitando, né? Fora inquéritos civis e representações. Mais alguma coisa aqui, Carla? Acho que a gente pode responder, só que tem mais uma pergunta, a gente pode se encaminhar para o encerramento, até pelo adiantado da hora, né, falando sobre como se comprova a violência psicológica. Uma das formas, além da prova testemunhal, são os laudos de psicólogos, laudos de psiquiatra, laudos de médico, que mostram que aquela mulher está adoecida emocionalmente. É verdade. E não só se lança a mão desses laudos também, né, dessas avaliações psicológicas ou mesmo psiquiátricas, se for o caso, né, para instruir até mesmo eventual crime de lesão corporal, né, porque de uma forma ou de outra não deixa também de ser lesão à saúde daquela mulher. Então, tem se discutido muito isso nacionalmente, não é, a possibilidade de você inserir a violência psicológica no âmbito ali da lesão corporal, né, como um dano à saúde. Isso tem se colocado muito. Eu só faço uma pequena ressalva, Carla, que é o seguinte: é o meu receio de, às vezes, um laudo psicológico nesse sentido, para testar esse tipo de violência, ser utilizado em outra esfera contra essa vítima. Cito o caso, por exemplo, em que há uma disputa ali de guarda de filhos, enfim, e eventualmente esse laudo possa ser utilizado de forma a prejudicar, né, a convivência da mãe com seus filhos. Então, eu penso que em cada situação específica a gente precisa avaliar muito bem, né, a questão do dano também que isso possa eventualmente gerar em outra esfera, né, para aquela mulher, para além da questão da responsabilização e da punição. E chegou mais uma aqui, Carla, como o MP atua após o deferimento da medida, visto que muitas vezes, mesmo com o deferimento, a mulher ainda sofre agressões, incidentes e perseguição geral. Bem, o Ministério Público ele acompanha todas as ações que tramitam junto aos juizados de violência doméstica, e não é diferente no caso da medida protetiva, né? A gente sempre tem vista dos autos para manifestação, e é muito recorrente, quando nós temos a notícia de reiteração da violência, de ser requerida, inclusive, a prisão preventiva, né, que é cabível nesses casos. E, mais recentemente, agora, a gente tem um crime específico de descumprimento de medida protetiva, que é o artigo 24A da Lei Maria da Penha. E mais, hoje há também a possibilidade ainda da mulher que recebeu a medida protetiva de ser acompanhada pela patrulha Maria da Penha. Isso é um avanço, isso garante uma maior efetividade à medida protetiva concedida. É também um dos recursos que nós podemos utilizar em relação a isso. Acho que agora acabaram. E é isso, meus amigos. Eu acho que a gente conseguiu bater um bom papo aí sobre violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? E espero que a gente possa ter atendido a todos. E, enfim, é isso. Boa noite. Lúcia e Carla, agradeço imensamente a contribuição de vocês. De fato, o tema foi exaustivamente abordado, principalmente todas as questões que levam a esse cenário, né? E a gente
percebe, até como foi mencionado por vocês, eu disse também no início, a gente ainda tem muito caminho a percorrer, né? Uma questão que me parece muito preocupante. Isso acontece praticamente com todas as vítimas, não exclusivamente mas pode ser que soe ainda mais doído na vítima de violência doméstica exatamente a frustração, né? Muitas vezes de você ficar durante longo tempo sofrendo com aquela violência física ou psicológica, ter a iniciativa em um determinado momento, superar essa dificuldade e ir até uma delegacia, muitas vezes você não é atendido a contento sobre esse ponto que você colocou, muitas vezes falta capacitação à pessoa que está ali recebendo, né? Pode ser até que um trabalho, isso talvez é um grande dilema, né? A questão da automatização de atendimento, né? Se, por um lado, você facilita o acesso, né? Você inibe de um atendimento qualificado, mas talvez evite um atendimento desqualificado que gere uma frustração naquela pessoa, né? E muitas das vezes isso vai servir como um agente inibidor até para outras pessoas, né? Porque numa cidade grande como o Rio de Janeiro, isso é algo mais diluído, mas você pensa numa cidade do interior, né? E o Brasil, grande parte é interior, né? E às vezes é uma delegacia só que atende aquela cidade, aquele município. Em alguns municípios nem delegacia tem, você precisa ir para um outro município para ser atendido. E a repercussão negativa de você não conseguir ser bem atendido, ela é terrível para toda uma comunidade, né? Você não consegue ter toda uma vertente criminosa, um caso específico como esse, completamente tolhido de ser abraçado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, ser tratado pelos operadores de direito em razão de um atendimento desqualificado. Quão importante é essa porta de entrada, né? Então, assim, é um desafio muito grande, porque ainda há muito preconceito, né? São questões que ainda estão muito na estrutura da sociedade, e isso chega no atendente, isso está no atendente, está, às vezes, no próprio delegado, às vezes até dentro de equipamentos mesmo, que são voltados para essa finalidade, e você não consegue ter a isenção devido ao acolhimento adequado. Sim. A gente tem muitos relatos nesse sentido, né, de mau atendimento, enfim, e imagino que esse tema ainda tenha muito ainda a percorrer em relação a esse aspecto, né, Lúcia? Não tenho a menor dúvida disso, Dimitrios. Os desafios são grandes, né, e persistem. Enquanto não houver realmente vamos dizer assim, uma mudança de consciência, né, do coletivo, né, da sociedade de uma forma geral, a gente vai encontrar muitas dificuldades, né? É a questão mesmo que eu costumo dizer da discriminação contra a mulher. A discriminação contra a mulher, ela é subliminar, né? Ela muitas vezes, ela não é observada claramente, não é claramente identificada, né? E isso deve acender, vamos dizer assim, um alerta para todos nós, a todo instante, né? Ações educativas, a gente não pode abrir mão também dessa possibilidade de prevenção, né? Lembro que a gente, desde 2015, tem um projeto conversando sobre a Lei Maria da Penha nas escolas, né? Que iniciou ainda no antigo CAU Violência Doméstica e continua ainda no CAU Criminal, né? Então, é justamente isso, uma iniciativa de tentar já conversar desde logo com os jovens, né? Para pensar em posturas diferentes nos relacionamentos, né? Para que não venham a viver experiências de relacionamentos abusivos. Né? Tá bom. Eu queria convidar todos para que a gente faça o registro no nosso site da Amperj.
a quem quiser e puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto aqui, para poder fazer parte do nosso acervo de eventos que da ótimo. Amperj. Excelente. Eu faço mesmo o registro aqui, de uma forma bem... Depois você compartilha com a gente, então. Compartilhe, sim. Obrigada. Então, quem puder ir abrindo aí a câmera... Basta dar um sorriso bonito que já fica bom, né? Tô vendo gente de máscara aí, né? Devidamente protegido. Tá certo. É necessário. Vendo vários colegas que eu não vejo aí há muito tempo. Ana Cristina, Luciana, Vânia. Olá, Dmítrios. Prazer te ver. Lúcia, Prazer Carla. Oi, Ana, tudo minhas bem? amadas coordenadoras, sua mãe maravilhosa, espetacular. Parabéns pelo trabalho de vocês aí todo esse ano de 2020, viu? Vocês arrasaram, esse trio aí é de ouro. Obrigada, querida. É verdade. A pandemia serviu para nos colocar em diversos desafios, né? E acho que o Ministério Público, com todas as dificuldades, conseguiu, nas mais diversas vertentes, aí, superar grande parte delas. Enfim. A gente só não consegue superar a dor da perda, do sofrimento. Isso é o mais difícil. Isso é o que é o difícil. E dentro daquela máxima que o restante, tudo a gente supera, né? Enfim. Verdade. Vou fazer o registro aqui. E é isso, gente. Queria agradecer imensamente, primeiro a você, Lúcia e Carla, vocês duas, pela disponibilidade, pela prontidão que atendeu ao nosso chamado. A gente não queria deixar de passar a data, enfim, colocar o tema à discussão. Certamente, esse tema ainda vai ser muito debatido, não só aqui na Amperj, mas na nossa instituição. Enfim, a gente torce que ele nunca deixe de ser discutido, né, para que a gente só consiga evoluir. A partir dessa conscientização e desse trabalho de vocês, de todos os colegas, né, que atuam nessa área, e aí a gente espraia isso também, quando fala dos colegas, não fala exclusivamente dos membros, né, mas o apoio inestimado dos servidores, assessores. Isso tudo faz a gente construir um Ministério Público, construir todo um aparato que é necessário para esse tema que é tão caro, né, para a nossa sociedade. Sem dúvida, Dmítrios. Eu costumo, inclusive, dizer que o Ministério Público é uma grande engrenagem, né? É verdade. Então, ele depende não só da atuação dos membros, mas também da atuação de todos os nossos servidores. Né? É justamente essa atuação, essa engrenagem, essa atuação coordenada, membros, servidores, e muitas vezes estagiários que estão no nosso dia a dia conosco, não é? É que faz o Ministério Público efetivamente caminhar, né? É verdade, é isso. Gente, uma Obrigada, boa noite a noite todos, a todos. uma boa semana, fiquem todos bem, cuidem-se, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pela assistência e pela contribuição no dia de hoje. Fiquem todos bem. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço.